Pessoal, aqui no capítulo 7, tratamos de agências reguladoras. E no item 7.2, o destaque para a atividade regulatória. Como vocês perceberam, na nossa obra falaremos também de regulação dentro de um outro capítulo que aborda a intervenção do Estado na ordem econômica. Então aqui no capítulo 7 o foco é a agência reguladora, mas num outro momento, quando trataremos lá de intervenção do Estado na ordem econômica, vamos também abordar a regulação num sentido amplo e vamos abordar algumas questões importantes relacionadas à regulação no Brasil. Bom, nesse item 7.2 o foco é a atividade regulatória. O que significa regular? O que se compreende por atividade regulatória? Bom, não há uma concepção unívoca para a expressão regulação. E isso a gente vai abordar dentro de um outro capítulo que trata da intervenção estatal na ordem econômica. Mas nesse item 7.2 eu apresento a noção de atividade regulatória que tem sido apresentada e encontrada no âmbito das agências reguladoras brasileiras. Bom, como vocês perceberam no livro, as agências reguladoras brasileiras foram criadas a partir da década de 90, num período de desestatização, de diminuição do tamanho do aparato estatal, né? O Estado brasileiro, na década de 90, no período dessa desestatização, transferiu atividades econômicas, delegou a prestação de serviços públicos para a iniciativa privada. Isso, com inspiração no modelo norte-americano, criou o Estado brasileiro, então, uma série de entidades, foram denominadas de agências reguladoras, que passariam a regular a prestação desses serviços públicos e também de atividades econômicas relevantes pela iniciativa privada. Então essa era a ideia. O Estado brasileiro diminuiria o seu tamanho, diminuiria a máquina administrativa, delegando os serviços públicos para a iniciativa privada, transferindo atividades econômicas para a iniciativa privada, e se ele parasse ali, ele viraria aquele Estado liberal clássico, deixando tudo para a mão invisível do mercado, que não tinha dado certo nos Estados Unidos, especialmente por conta da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, com a Grande Depressão Econômica, e muito atribuída a esse liberalismo clássico, no sentido de que o Estado não interviria ali em nenhuma atividade privada. Aquela ideia de mão invisível do mercado regulando o mercado não tinha dado certo, pelo menos na sua concepção, digamos assim, absoluta. Então, nos Estados Unidos, na década de 30, foram criadas agências reguladoras justamente com esse objetivo de regularem lá atividades prestadas pelo mercado. O Brasil adotou uma solução semelhante. Se lá nos Estados Unidos, na década de 30, num contexto de ampliação da atuação do Estado, curiosamente no Brasil, na década de 90, num outro contexto de diminuição do aparato estatal. Mas a solução foi a mesma no final, a criação de entidades administrativas, agências reguladoras, que regulariam as atividades agora prestadas pelo mercado. Há atividades econômicas, estrito senso, e também serviços públicos que seriam prestados por concessionárias e permissionárias. Então, na década de 90 foram criadas diversas agências. A partir da década de 90 foram criadas diversas agências, como a ANEEL, no campo da energia elétrica, a Anatel, telecomunicações, a ANP, no campo do petróleo, a Anvisa, vigilância sanitária, a Agência Nacional de Águas, a ANA, a ANAC, na aviação civil, a NTT, para transporte terrestre, a ANTAC, para transporte aquaviário, né, a Ancine, para o cinema. Diversas agências reguladoras foram criadas em âmbito federal, vários estados e municípios já criaram também as suas respectivas agências reguladoras. O que elas vão fazer? Elas vão regular atividades prestadas pelo mercado. Atividades econômicas ou serviços públicos que foram delegados pelo poder público à iniciativa privada. O que significa essa regulação que vai ser levada a efeito por agências reguladoras? Bom, no Brasil, as agências reguladoras elas foram criadas com a natureza autárquica. Elas são consideradas autarquias com regime especial.
A natureza jurídica de uma agência reguladora hoje no Brasil é essa. Ela é uma autarquia, agência reguladora, ela é uma autarquia com regime especial. Ela tem peculiaridades. Uma das peculiaridades se refere à própria independência da agência reguladora em relação ao poder político. Há uma ideia de despolitização quando uma agência reguladora é criada, porque se dá uma independência muito forte para a agência, uma autonomia muito forte, não só uma autonomia normativa, mas uma autonomia administrativa e financeira. Por exemplo, os dirigentes que são nomeados para as agências reguladoras não podem perder seus cargos por qualquer razão, só podem perder seus cargos por processo administrativo contra a defesa do contraditório e sentença judicial transitada e julgado. Dá uma estabilidade para esse dirigente e, portanto, uma independência em relação ao poder político. Além da despolitização, o segundo fundamento para a criação da agência reguladora é a celeridade, a velocidade no tratamento técnico que vai ser dado àquele setor regulado. Para garantir segurança jurídica, o tratamento vai ser dado pela própria agência, aquele setor que ela vai regular, um tratamento de índole preponderantemente técnica, e ao fazer isso, a agência vai ter maior velocidade na hora de regular o setor. Não precisará esperar o demorado processo legislativo de elaboração de normas para determinados setores econômicos. A própria agência, com maior velocidade, vai poder baixar suas resoluções, tomar decisões naquele setor de uma maneira um pouco mais célere, mais rápida. Pois bem, a atividade regulatória que será exercida por uma agência reguladora engloba o quê? Basicamente, três espécies de atividades. A agência regulatória é uma atividade complexa que é composta por três atividades tradicionais. De um lado, a atividade regulatória envolve o exercício de atividades administrativas tradicionais. O exercício do poder de polícia, por exemplo, ou do fomento. Mas ao lado dessas atividades administrativas tradicionais que qualquer autarquia pode exercer, a agência reguladora ela exerce também atividades normativas. A agência reguladora pode baixar normas no setor regulado. Geralmente a agência reguladora baixa resoluções que vão estabelecer de forma genérica e abstrata regras para aquele setor regulado pela agência. Então é uma atividade que alguns autores chamam de quase legislativa, porque na prática a legislação reconhece esse poder normativo para a agência reguladora e apenas estabelece parâmetros bem abertos e genéricos que deverão ser observados por essas normas baixadas pelas agências. E nós debatemos ao longo do meu livro a questão da deslegalização, por exemplo, se ela é constitucional ou não no campo das agências. Ao lado dessa atividade quase legislativa, desse poder normativo, elaboração de normas, nós temos ainda uma outra atividade que é a atividade judicante, ou quase jurisdicional, ou quase judicial. Na atividade judicante, a agência reguladora vai ter o poder para resolver conflitos no setor regulatório. Se o consumidor está brigando, entre aspas, com a concessionária que presta um serviço público, que é regulado por uma agência, a agência vai dizer quem tem razão no conflito regulatório. Ela vai tomar uma decisão. E na fiscalização da atividade do setor regulado, a agência pode aplicar sanções àquele que descumprir a ordem jurídica. Então é uma atividade que alguns chamam de quase judicial ou quase jurisdicional. A rigor é uma atividade judicante no sentido de resolução de conflitos de interesse. Mas evidentemente não é uma atividade judicial porque não é poder judiciário. Se é uma agência reguladora, é uma atividade exercida no âmbito da administração pública, ainda que envolva a resolução de conflitos de interesse. Nós sabemos que pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário, o interessado poderá discutir a decisão da agência numa ação judicial. Mas na via administrativa, a agência reguladora costuma dar a palavra final nos conflitos regulatórios. Então percebam que a atividade regulatória é uma atividade complexa. Ela engloba atividades administrativas tradicionais, que são exercidas por qualquer entidade da administração pública direta e indireta. Mas a grande, digamos assim, novidade, e nem é tão novidade assim, porque outras autarquias já exerciam atividades semelhantes, mas a grande peculiaridade, digamos assim,
é que a atividade regulatória engloba também atividades normativas e atividades judicantes. Somadas essas atividades, nós temos a atividade regulatória. E essa atividade regulatória traz para essa autarquia, para essa agência reguladora, um regime jurídico especial. E é por isso que, ao longo do livro, eu diferenciei a agência reguladora da agência executiva e de outras autarquias. A grande peculiaridade de uma agência reguladora, dentre outras características que elas vêm apresentando, à luz do nosso ordenamento, é o fato de que a agência reguladora ela exerce uma atividade complexa regulatória, ela tem a capacidade ou a competência não só para exercício de atividades tradicionais administrativas, como poder de polícia, por exemplo, mas também a agência reguladora pode baixar normas no setor regulado e pode resolver conflitos no seu setor regulado. Então, dentre outras características, a atividade regulatória marcaria esse regime jurídico especial que é atribuído hoje às agências reguladoras brasileiras. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.